A realização da pessoa humana não é um elemento que exista como valor na sociedade brasileira. Afinal de contas, ninguém liga realmente para isso. O que as pessoas pensam é que você tem que arrumar um emprego e que esse emprego te dê um retorno financeiro, e é bom que ele dê mesmo, até porque você não vai ficar num emprego que você não tem vocação nenhuma, que você só ouve merda e vê merda o dia todo e que tenha pouco retorno financeiro. Afinal de contas, esse aspecto totalmente dinheirista no brasileiro médio, e não é só um aspecto brasileiro, tá? Um aspecto mundial, ele é muito predominante. Só que óbvio que isso é uma grande ilusão, porque se amor ao dinheiro, se desejo, se obsessão ao dinheiro desse dinheiro, o brasileiro estaria rico, né? Porque a maioria das pessoas tem essa mentalidade de que o dinheiro é o fim por si mesmo. Por outro lado, existe outro elemento cultural que prejudica absurdamente a clareza daquilo que você quer ser, que é o prazer. E no Brasil, e não só no Brasil, eu falo principalmente do Brasil porque eu vivo aqui nessa merda, mas o Brasil e o mundo têm uma idolatria gigantesca relacionada ao prazer. Então é aquela mentalidade de faça o que você gosta, faça aquilo que você tem prazer, aquilo que te dê comodidade. E essa é uma mentalidade totalmente estúpida. Até porque se você parar para pensar um pouco nos maiores atos de realização da vida humana aqui nesse mundo, você vê que é totalmente o oposto. Por exemplo, será que Viktor Frankl, ele gostava de estar no campo de concentração? De ouvir desgraça o dia todo? De ver desgraça o dia todo? É claro que ele não gostava, porra. É óbvio. Mas por que a vocação dele era essa? Vocação, que é o tema desse vídeo aqui, ele não tem nada a ver com nenhum aspecto dinheirista, do suposto fazer por ter um retorno financeiro, e também ele não tem nada a ver com nenhum suposto da qualidade de vida que você espera tendo fazendo aquela atividade. Não tem nada a ver com o seu retorno de prazer que você vai ganhar ao fazer determinada atividade. Vocação é algo muito mais profundo, é uma análise muito mais séria sobre si mesmo. Então eu te convido a refletir sobre isso. Hoje a gente vive numa geração onde o prazer ele se tornou uma moeda de troca banal, uma moeda de troca muito barata, até porque encontrar prazer em excesso hoje em dia é muito fácil, você não precisa nem usar uma droga. Antigamente, para você atingir sinapses de dopamina e de endorfina gigantesco, você tinha que se injetar heroína, porra, cheirar pó, usar crack. Hoje em dia você consegue fazer isso acessando a internet. Você consegue fazer isso assistindo pornografia. Então, hoje, para você ganhar o prazer absurdo que antigamente poucos tinham, era só milionários, ricos ou cara de classe extremamente alta, é muito fácil, é muito barato. E as pessoas amam o prazer, né? Então, a gente vê uma sociedade se degradando cada vez mais. O fato das pessoas não saberem o que querem vão levar elas para qualquer lugar. Né? Aquela frase do País das Maravilhas, né? Que se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E provavelmente, cara, na nossa sociedade de hoje, tem pelo menos umas 4 ou 5 gerações que ignoram completamente o que é a vocação. Ou pensam que é essa suposta necessidade do financeiro, do dinheiro, né? Ou pensam que é essa suposta necessidade do prazer, do se sentir bem, do se sentir acomodável, né? Por que eu falo 4 ou 5 gerações? Cara, olha para a sua vida agora. Veja o que seu pai fala sobre o que é ter sucesso na vida. Depois veja o que seu avô fala. Depois veja o que o seu bisavô fala. Se você tiver bisavô ainda, né? Se você tiver tataravô, veja o que ele fala. Se não, pergunte pro seu avô o que o avô dele, o pai dele, né, falava sobre o que é construir uma carreira de sucesso. Você vai ver que essa mentalidade desses dois elementos principais, o dinheirista e o do prazer, se perpetua na sociedade, não só brasileira, tá? Mas no mundo todo há muito tempo. E por que as pessoas pensam assim, né? A gente via que as contribuições de realizações humanas na sociedade do passado eram tão mais esplendentes, eram tão maiores, eram tão mais abrangentes. Hoje em dia isso é tão minimizado. E é simplesmente pensar que nenhuma atividade pode ser a mais maravilhosa do mundo. Essa atividade não vai te dar prazer
o tempo todo. Porra, é só você pensar, se você estiver transando, porra, a cada segundo, toda hora, mesmo que transar seja algo bom, transar toda hora, a cada segundo, não vai ser algo que vai te ter prazer. Então a mentalidade de buscar o prazer já é estúpida a partir daí. Essas duas categorias, da necessidade do dinheiro e da necessidade do prazer, acaba atrapalhando a cabeça das pessoas. Possivelmente você está pensando em símbolos, em categorias erradas, porra. Provavelmente. O que eu estou tentando te trazer aqui, e o que eu quero te mostrar são dois conceitos, dois estereótipos que da sua realidade de experiência. Só por esse detalhe, possivelmente a sua realidade de experiência está distante de si mesmo. Porque você está pensando em símbolos errados. Você está pensando em símbolos que não tem nada a ver com aquilo que de fato é a sua vocação interior, daquilo que você busca ser, né? E curar isso é o primeiro passo para você alcançar o seu sucesso interior de fato. Não aquele sucesso em busca dessas duas categorias que eu falei aqui, do dinheiro ou do prazer. Você provavelmente está pensando nesses símbolos e é por isso que sua vida é uma merda, a sua realidade de experiência é ridícula. Então você tem que se afastar aos poucos disso. Você tem que se curar disso. É claro que para ver essas coisas com clareza, pô, demora anos, né? Eu não tenho essa clareza total. E é óbvio que tem muita gente aí, tem moleque de 15 anos que já sabe o que quer fazer na vida toda, pô. Mas a maioria das pessoas não é assim. E não tem um prazo para começar. O que eu quero te passar aqui é que você pode começar isso agora, entendendo qual é realmente a sua vocação. E não leve, eu sei que talvez você ouviu a vida toda que vocação está dentro dessas duas categorias que eu te passei, a necessidade do prazer ou a necessidade do dinheiro, mas descarta isso, cara. Vamos tentar elevar a nossa alma a um estágio espiritual ou a um estágio humano, até se você não acredita, né, nessas coisas, mais elevado, pô. Vamos sair dessa linha abaixo da média, inclusive. Vamos pensar um pouco mais alto e vai anotando, cara. Anote o que você quer no papel, anote as coisas que você quer de fato, que fuja dessas duas categorias. Anote o que você quer fazer em um ano, anote o que você quer fazer em um semestre, em um mês, em uma semana, em um dia, e faça de fato aquilo. Se você não sabe, como é que você vai saber algo que você quer fazer se você nunca fez aquilo? É muito difícil, você tem que experimentar aquilo. Então experimente coisas novas, óbvio que dentro de um valor moral, não vai ficar usando droga, que sua vocação é ser o maior usuário de droga da sua rua, não faz sentido essa merda. Então, anote as coisas, pesquise, escreva, baseado naquilo que você quer, que é como se fosse um artista pensando ou tendo uma ideia mirabolante de uma música. Tenta fugir desse aspecto meramente materialista da coisa, beleza? E óbvio, cara, nada é definitivo, nem tudo que você escreve ali é definitivo para a sua vida toda. Você pode, inclusive, voltar a esse papel, voltar a essas anotações e ir reescrevendo e reentendendo, né? Então, entenda como que vai ser o seu ano, o que você quer, o seu mês, a sua semana, o seu dia. Esse é o primeiro passo. O professor Olavo de Carvalho, desse livro aqui, ó, O Jardim das Aflições, ele dizia o seguinte: todo gesto feito com plena intenção acaba sendo um gesto elegante. Mais elegante ainda se essa intenção ela é incorporada no sujeito de tal forma que ele age naturalmente, como se fosse uma intenção inconsciente. Leve em consideração essa plena intenção, o ato de fazer algo, o ato de agir de forma totalmente espontânea. Mas não espontânea no sentido negativo de ser como se fosse um reflexo. Pense em ajudar alguém. Quando você ajuda alguém com um ato mais puro de plena intenção, é um ato extremamente lindo, é um ato extremamente elegante. Você está ajudando um determinado indivíduo, ou qualquer indivíduo, sem esperar nada em troca, sem esperar que ele te dê um sorriso, porque às vezes ajudar alguém, Raul Seixas falava isso, né? Meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar alguém, porque quando você ajuda alguém e aquela pessoa te retribui com energia positiva a respeito de você mesmo, você acaba se sentindo melhor. Então, talvez o ato de bondade seja um egoísmo, mas o professor Olavo aqui está falando da plena intenção, a plena intenção de fazer qualquer coisa. E quando essa plena intenção ela é tão inconsciente no indivíduo, ao ponto de ser um
um ato de consciência, né, daquele indivíduo, inconscientemente de fazer qualquer coisa, acaba se tornando um ato totalmente elegante. E ele fala que existem culturas inteiras que têm esse modo de viver, que tem essa certa elegância, que já está incorporada culturalmente. O exemplo que o professor Olavo de Carvalho dá é o exemplo dos japoneses. Os japoneses, eles têm um requinte absurdo com a fala. Eles têm uma forma de controle da fala deles que chega a ser maníaco para não ofender ninguém. É uma forma de falar que não ofenda ninguém, que ninguém se sinta desrespeitado. É como se fosse o nosso do século XXI, politicamente correto, mas é algo que os japoneses fazem há muito tempo. E volta aquele lance da plena intenção. Hoje em dia, por que alguém não faz uma piada de humor mais negro, de humor mais ácido? Porque tem medo de ser cancelado. Então não é uma plena intenção. Não é uma intenção inconsciente daquele indivíduo de não fazer aquilo porque ele sente que não é legal. É porque ele é um babaca esquerdista que quer agradar certo palco e que não quer se fuder. Então ele não está com plena intenção. Então, o exemplo que o professor Olavo dá dos japoneses, que eles controlam muito bem a fala para não ofender ninguém, com requinte absurdo, de ter esse controle de atenuar a sua fala para não magoar o indivíduo, que é o nosso politicamente correto, mas que eles fazem isso há muito tempo, com uma plena intenção absurda, que já está incorporada culturalmente em todos os indivíduos daquela sociedade, né? E que é da cultura deles, é um inconsciente de ação plena deles, daquela cultura. E que, por exemplo, se a gente fosse tentar incorporar isso no nosso português brasileiro, ficaria ridículo. Mas o professor Olavo, ele atenua, nesse caso dos japoneses, que isso é feito como uma espécie de deliberação. Então, se a pessoa, o indivíduo, ele sabe o que ele quer fazer e ele faz aquilo. Ele faz aquilo de forma correta, de forma certa, porque ele já sabe onde ele quer chegar. E se isso se aplica para o pensamento da sua fala, imagina para você conduzir a sua vida, né? Então essa deliberação que o professor Olavo fala, em que ele cita esse exemplo da cultura japonesa, nesse ato de planejamento, não, nesse ato de realização, nesse ato de fazer algo com total intenção, faz com que, por exemplo, a sociedade japonesa é muito melhor do que a nossa, né, velho? É preciso que você comece a ter a clareza do rumo que você quer levar na sua vida. É claro, que você não precisa ter toda essa clareza agora, mas esse é o primeiro passo. E quando você tem essa visão geral da sua verdadeira vocação, da sua verdadeira plena intenção, desconsiderando essas duas categorias de símbolos totalmente idiota, que é totalmente padronizado na nossa sociedade, tanto brasileira, sociedade da vida toda, mundial, você se afasta disso. Você vive na sua vocação, entenda o que você quer, anote o que você quer fazer no próximo ano, no próximo mês, na próxima semana, no próximo dia, no próximo minuto. Quando você chega no próximo minuto, você já não faz mais nada daquilo que você não quer fazer, né? Daquilo que eu sempre gosto de atenuar isso, porque eu sei que muita gente vai ver isso aqui e ainda não vai entender. Quando eu falo quer fazer, desconsidera os símbolos de prazer, de você quer fazer porque você gosta de fazer. Não é isso que eu estou falando, tá bom? Então, quando você já pensa no próximo minuto, a coisa que você quer fazer no próximo minuto, você já não faz mais nada daquilo que você não quer. E aí você já alcança um patamar absurdo. Eu ainda não alcancei isso, eu estou em busca. Então, se você já pensa em tudo que você quer fazer no próximo minuto, você já é alguém, né? Você já alcançou um patamar grande. Possa ser que você ainda não faça nada da sua vida de produtivo, mas você já é alguém. Você já alcançou algo magnífico. Então, ache sua voz, ache o seu feito, ache si mesmo. Seja uma testemunha fidedigna de si mesmo. E a busca do conhecimento começa em você ser uma testemunha fidedigna de si próprio. Esse vídeo ele é baseado em uma aula do COF, do professor Olavo de Carvalho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse aqui é um canal novo, eu tenho 19 anos atualmente. Eu quero ter prosperidade financeira, eu quero achar minha vocação, eu não quero ficar rico simplesmente pelo ato de ficar rico, mas porque eu quero fazer muitas coisas com dinheiro, eu quero mostrar isso para vocês, eu quero mostrar como que eu estou construindo isso, como que eu estou construindo tanto minha vida intelectual, que, cara, eu não sou nada, não espere que eu seja um gênio, espere que eu seja muito inteligente, estou começando agora, eu acordei para a vida agora.
e eu quero mostrar esse processo para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, tá bom? Se você quiser ver minha rotina de treino, rotina de leitura que eu faço, rotina de trabalho, tá? Deixa aqui nos comentários, curta, se inscreva e meu Instagram tá aqui também. E até mais. Pense no que você quer ser. Fuja do prazer, fuja da necessidade do dinheiro de modo fútil.